Bom, o tema que eu escolhi é um tema, sobretudo, que tem a ver com a credibilidade do governo. Eu acho que nós devíamos, os madeirenses todos devem ponderar sobre aquilo que é a credibilidade do governo que nos governa. E hoje ficamos a saber, ou ontem, que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e o Orçamento Regional que sustenta esse Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, pelo menos para 2012, tem já, antes de ser implementado, um buraco de 12 milhões de euros. Significa que, independentemente da dimensão do que está em causa, significa que este governo nem é capaz de escrever, não estamos a falar de implementar um plano que é por si só muito duro e que nós, desde a primeira hora, dissemos que não concordávamos e que era impossível, é um plano inexecuível. Mas se este governo nem é capaz de escrever um plano, um debate à bota com a perdigota, onde, do ponto de vista aritmético, o ajustamento orçamental que se comprometeu a fazer seja consolidado no orçamento regional, como é que os madeirenses podem acreditar que este governo nos pode conduzir a uma boa solução depois do descalabro que nos trouxe e a que nos conduziu? Portanto, nós estamos a falar, de facto, de uma total ausência de credibilidade deste governo, que nos últimos meses tem sido fértil em situações desta natureza. Não é apenas esta. Eu lembro, por exemplo, que recentemente houve uma outra notícia, aliás, dada pelos jornais nacionais, que este governo fez um orçamento, e todos nós demonstramos isso na própria Assembleia, fez um orçamento com base em dados atrasados, em dados não atualizados e, portanto, utilizou um quadro macroeconómico para um orçamento de hoje com dados anteriores. E isto demonstra, de facto, uma falta de credibilidade do governo e, sobretudo, coloca uma ansiedade demasiado grande naqueles que acompanham estas coisas da política económica, porque, de facto, o que está em causa é um governo que não vai ser capaz, infelizmente, de implementar nem este plano, nem outro plano qualquer. Porque já se viu que, do ponto de vista da credibilidade, da competência e da responsabilidade, este governo falha em todos os aspectos. A questão dos subsídios de Natal e de férias e todas as questões que envolveram nos últimos dias, na última semana, o regresso, o não regresso, aos bocadinhos, 20%. Esta situação revelou uma falta de destreza por parte do governo em explicar às pessoas o que é que realmente vai acontecer com estes dois subsídios, ou na realidade o país não tem possibilidades financeiras para que eles voltem a ser pagos? Dr. Carlos Pereira. Bom, essa é uma matéria muito relevante. De facto, o que se passou nos últimos dias é, de facto, bastante preocupante. Em primeiro lugar, eu acho que estamos perante uma questão de forma. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso. A questão de forma, porque, na verdade, quando o Sr. Ministro das Finanças revela que teve um lapso de uma matéria que vale 1.000 milhões de euros, estamos a falar, quando se retira os subsídios de férias e de Natal, estamos a falar de 1.000 milhões de euros, grosso modo. 1.000 milhões de euros, um Ministro das Finanças não pode ter um lapso. É absolutamente inadmissível que o Ministro das Finanças diga que tem um lapso de 1.000 milhões de euros. E, portanto, das duas, uma. Ou pede desculpa, porque de facto é um lapso demasiado grande, ou reconhece que não é um lapso e que estava previsto nesta agenda oculta do Governo da República a manutenção deste fim dos subsídios de férias e de Natal. E isto é muito grave. Quer dizer que a partir deste momento começou a cair a capa de credibilidade do Ministro das Finanças, Dr. Vítor Gaspar. Dr. Vítor Gaspar, no momento em que diz que tem um lapso com 1.000 milhões de euros, cai a capa de credibilidade. E isso é de facto muito preocupante para o futuro do país e para aquilo que o país espera. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma questão de conteúdo. Uma questão de conteúdo porque quando um governo se atreve a dizer que, enfim, que vai retirar mais 2 salários, desta forma completamente, enfim, muito à vontade, diga-se em bom da verdade, mas que vai continuar a retirá-los ao fim dos 3 anos. Ao fim dos 3 anos. Volta em 2015 aos bocadinhos. Talvez aos bocadinhos, mas não sabemos. Ficamos na dúvida se volta, se não volta. Enfim, há aqui muitas dúvidas que mantiveram-se. Por isso os portugueses interrogam-se, acreditarem em quê, não é? Mas eu quero dizer que o país entreteve-se nesta questão da forma, do lapso, etc. Mas esqueceu-se do essencial, é que está aqui em causa retirar mais 2 salários às pessoas, mais 2 salários aos funcionários públicos. Isto é de facto muito grande, muito grave. Acha que os portugueses perderam-se nessa questão do lapso? Os portugueses neste momento não duvidam, não se instalou dentro dos portugueses uma grande dúvida sobre se volta ou não? Sem dúvida que se instalou, mas o debate à volta deste tema foi em torno da forma como isto foi apresentado, o que é que foi feito, porque é que é o lapso, enfim. E perdeu-se o essencial da questão, que é de facto a questão de conteúdo. Mas há uma outra questão que eu gostaria de referir, que me parece importante e que tem a ver basicamente com aquilo que é o cerne da questão dos direitos da família. Permitam-me que diga isto, e eu estou a dizer isto não, de forma deliberada, porque o Governo da República tem um partido que é, tal como os sociais-democratas, a democracia cristã, é, digamos assim,
são assim, digamos assim, os mentores dos direitos da família. E quando se retira esta dimensão de salários dos funcionários públicos e das famílias, no fundo, portuguesas, estamos a dar uma machadada significativa nesses mesmos direitos. E eu faço um desafio, espero, sinceramente, nós vamos apresentar um voto de protesto na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sobre esta matéria e espero, sinceramente, e estou convencido disso, que o CDS Madeira votará a favor desta questão. E, portanto, esta é, de facto, uma matéria importante. E eu quero lembrar só uma coisa para as pessoas terem noção disto. 3 anos de menos 2 subsídios significa, num casal, duas pessoas que trabalham na função pública, significa um ano inteirinho de salários da função pública, significa 12 meses de subsídios que a família perde. E, portanto, estamos a falar de muita coisa. E, portanto, isto é, de facto, muito grave. Mas ainda quero terminar dizendo um quarto aspecto que me parece importante. Eu concluo já. Um quarto aspecto que me parece importante, que tem a ver quando o Governo da República diz que, provavelmente em 2015, mas não tem a certeza, mas que se calhar é aos bocadinhos, mas se calhar até é definitivamente, está a assumir 3 anos antes o falhanço deste plano de ajustamento. Isto é muito grave. Quando o Governo diz que vai precisar de voltar e de continuar a retirar 2 subsídios, está a assumir em 2012 que vai falhar neste plano de ajustamento económico e financeiro. E isto ficou claro com o que aconteceu com a entrevista do Primeiro-Ministro ao jornal alemão, quando ele próprio diz que não sabe se Portugal voltará aos mercados em 2013. É claramente uma frase de alguém que não tem a certeza daquilo que está a fazer e que está a colocar em causa o próprio futuro do país, que aliás foi sublinhado pelo FMI, que veio dizer que o plano português de ajustamento é um plano que falta-lhe a agenda económica, coisa que nós temos vindo a dizer sistematicamente. Um parênteses que me parece muito importante, que é só para dizer o seguinte, Sr. Deputado. Só para dizer o seguinte, se há algum deputado nesta mesa, somos 4, que não podia ter falado em má governação de qualquer governo, é Vossa Excelência. Porquê, Sr. Deputado? Porque o Sr. Deputado suporta um governo na região autónoma da Madeira que pura e simplesmente deixou a Madeira de pantanos, tem uma dívida colossal, como o Sr. Deputado sabe. Isso é a sua ideia. Não é a minha ideia. É a sua ideia. Os últimos dados do INE, do déficit de procedimentos excessivos, do relatório de procedimentos excessivos, dizem uma coisa tão simples como isto. O déficit da Madeira em 2010 foi 1.191 milhões, deixe-me terminar. E em 2011 foi 1.125 milhões. É um desplante enorme falar de má governação. Olha, os madeirenses a maioria dos madeirenses não pensa como Vossa Excelência. Mas não faz nenhum sentido. Se quer falar com legitimidade, não fale de má governação. Porque senão tem que falar da Madeira. E se falar da Madeira, a situação é dramática. Nós ainda falaremos dela, mas é dramática. Estamos a falar do país. O Sr. Deputado a falar da região. É falar com coerência. E isso não é coerente com o que o Sr. Deputado acabou de dizer. Mas querem lhe dizer uma coisa muito importante. O governo PSD-CDS da República tem uma agenda clara no que diz respeito a esta matéria. E a pergunta que eu lhe faço, e que todos os portugueses estão hoje a fazer ao Governo, é: há ou não garantias que os subsídios serão repostos a partir de 2015? Essa é uma questão que o Deputado não respondeu. De uma forma séria e responsável. De uma forma séria e responsável. Um governo que é sério e responsável. Com o nome dos seus... Porque essa é a dúvida que os madeirenses têm. O ministro Miguel Relvas disse que a partir de 2013, sem dúvida. O Primeiro-Ministro já disse que não sabia se em 2013. Entendam-se. Nessa matéria, sim, uma matéria de comunicação. Mas não na matéria de crescimento económico. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Ainda bem que me refere a essa questão. Deixe-me dizer uma coisa. Aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Barreto sobre a questão do crescimento e sobre dizer que isto é uma inevitabilidade, eu estou em completo desacordo. Porque há aqui uma questão de fundo que as pessoas têm que perceber. A lógica da União Europeia hoje e do país hoje, deixe-me terminar, e de Portugal hoje, é dizer assim: nós vamos apostar nas exportações. Agora repare, deixe-me fazer uma pergunta. Agora repare, se todos os países apostarem nas exportações, a minha pergunta é: quem é que importa a quem? Esta é uma questão de fundo. E o problema é preciso apostar no mercado interno. E apostar no mercado interno é preciso assegurar que os salários da classe média portuguesa e madeirense, obviamente, também em particular, sejam assegurados. E o que o país está a fazer é destruir a classe média, é destruir o mercado interno e acabar com a política interna. E acabar com a procura interna. E acabar com a procura interna. Enquanto se acabar com a procura interna, não há maneira de crescer o produto. 100 mil milhões. Acho que o deputado Pedro Coelho não é um vendedor, não é um vendedor de banha de cobra. Eu acho que aquilo que ele disse é um sintoma de um sonhador genuíno, e isso é bom, de facto, mas é preciso pôr os pés na terra. É preciso pôr os pés na terra. E é preciso dizer, o seguinte às pessoas, que as pessoas têm que saber isto, porque isto é fundamental para que as pessoas tenham noção da realidade que vivem e daquela que o PSD nos trouxe. A Madeira, nos próximos anos, vai ter 1.500 milhões de euros e tem 3.500 milhões de euros para pagar. Ora, há uma pergunta feita, aliás, pelo CDS, o Ministro das Finanças disse que a Madeira tem que gerar nos próximos 3 anos 2 mil milhões de euros. A pergunta é muito simples. 2 mil milhões de euros significa 650 milhões de euros por ano. 650 milhões de euros por ano é exatamente todas as receitas fiscais que nós temos. E a pergunta é, deixe-me só terminar, e a pergunta é, como é que a Madeira, além de pagar tudo o que tem para pagar, ainda vai gerar 650 milhões de euros para pagar as empresas. Mas mais, o Sr. Deputado disse que este programa, também mais um sonho
de Vossa Excelência, porque não acredito que tenha lido o plano. Se leu o plano, não vi essas medidas económicas. Porque disse que havia 52 milhões de euros de medidas económicas. Eu pergunto, o que é 52 milhões de euros de medidas económicas? Quando a região precisa de 2 mil milhões de euros para pagar as empresas. Isso é que é essencial. As empresas estão aflitas, estão com a corda ao pescoço e estão a despedir pessoas. Despedem 1000 pessoas por mês na Madeira. E isto é que é a gravidade da situação, que o Governo não tem nenhuma solução. Por isso só há uma solução. A única solução para a Madeira, Sr. Deputado, a única solução para a Madeira passa por duas coisas. Ou há mais dinheiro para a Madeira, ou há uma renegociação da dívida de forma séria nos próximos tempos. Mas há um problema. É que este governo do PSD não tem nem legitimidade, nem credibilidade, nem responsabilidade para fazer nenhuma destas coisas. E isto é o problema que a Madeira está. Nós não temos soluções com este governo. Ou é preciso uma mudança de governo para podermos ter uma solução adequada àquilo que são as necessidades da Madeira face a este panorama financeiro catastrófico. Dr. Carlos Pereira, está um complô, são necessidades de regulamentação excessivas, falta à Madeira o tal sistema fiscal próprio como tem Jersey, a Ilha de Man, Guernsey. O que é que acontece aqui? A situação atual é uma situação muito difícil para o Centro Nacional de Negócios da Madeira. Isso é perceptível para todos. Muito complicado. Eu diria que os governos da República, e enfim, estou à vontade para falar sobre essa matéria, os governos da República estão a dar um nó cego no Centro Nacional de Negócios da Madeira. E isto começa a ser muito preocupante. E um nó cego por uma razão muito simples. Daqui a bocado vai ser muito difícil sair desta situação e só com uma nova estratégia do ponto de vista da praça é que poderá eventualmente ser possível sair da situação. E isto tem que ser trabalhado. Eu quero pegar nas palavras do deputado Edgar para dizer uma coisa que me parece óbvio que todos sabem. É que a União Europeia tem hoje no seu plano, enfim, ideológico, chamamos assim, que hoje está em curso, uma lógica que faz algum sentido no plano daquilo que é uma moeda única, que é da convergência fiscal. Nós sabemos disso, isso está nos tratados. A questão da convergência fiscal está nos tratados. A questão que se coloca é se as regiões ultraperiféricas devem ser atingidas por essa questão da convergência fiscal. E isso é uma matéria que tem que começar a ser trabalhada pelas regiões ultraperiféricas e a Madeira tem que fazer o seu trabalho. Não tem feito de forma clara. A Madeira não tem feito. E não tem feito porque o Governo Regional não tem sido um parceiro ativo naquilo que é a dimensão do Centro Nacional de Negócios da Madeira. Eu disse isso, tenho dito isto sempre. O Centro Nacional de Negócios da Madeira pode ser mais do que é hoje. E podia ter sido muito mais do que foi durante estes últimos anos. E só não foi porque o Governo foi um parceiro adormecido naquele centro. E isto é um problema grave. Quando o setor público distancia-se de forma tão grave daquilo que é uma das bandeiras fundamentais do crescimento económico da região, e foi isso que a Madeira fez, obviamente que os resultados são estes que estão à vista. Agora, há uma matéria que nós temos que colocar em cima da mesa. É que, de uma vez por todas, temos todos de ser capazes de colocar estas vantagens, eu prefiro dizer os 1000 milhões de euros de benefícios fiscais que temos todos os anos, que é isso que interessa-nos de alguma forma, agarrar esses 1000 milhões de euros de benefícios fiscais que temos todos os anos e colocá-los ao serviço da região e colocá-los ao serviço da criação de emprego e da criação de empresas. É isso que é fundamental. E, portanto, para isso é indispensável. Eu não sei porque é que Vossa Excelência o Sr. Deputado está a abanar a cabeça. Eu estou a dizer que é preciso salvar o sino desta matéria e utilizar bem os 1000 milhões de euros de benefícios fiscais. O Sr. Deputado não concorda com isso? O Sr. Deputado acha que os 1000 milhões de euros de benefícios fiscais devem ser mal utilizados de maneira a não criar emprego e não criar riqueza? É que parece que de repente estamos a falar de coisas distintas. O Sr. Deputado, sobre esta matéria, nomeadamente do Partido Socialista, deviam estar mais silenciosos sobre isso. E o CDS pode estar a falar. O CDS já deu duas machadadas no Centro Nacional de Negócios da Madeira e está-nos a falar do Partido Socialista. Desculpe, não foi o CDS que tem machadada do Centro Nacional. Eu quando comecei a minha intervenção, disse que ninguém nesta mesa tem água para se lavar, mas se o Sr. Deputado quer começar na troca das acusações, podemos começar a fazer a história. Os credores verão o seu dinheiro. O Regional vai propor um afundanço datado com o plano. Dataram o afundanço da Madeira. O Sr. Deputado diz mal do plano. Ainda leu o plano. O Sr. Deputado não leu o plano. Está lá no plano. O Sr. Deputado, o orçamento retificativo. O orçamento retificativo está na Assembleia da República. Como é que acha que a República pode pagar? Vou-lhe só dar uma nota para explicar qual é o problema. O problema é assim. O Governo da República assinou um memorando da Troika 14 dias depois. Não foi um mês, não foi 2. 14 dias depois. Qualquer que seja o Governo, eu não estou preocupado com isso. 14 dias depois, no primeiro desembolso. 14 dias. Passaram-se mais de 2 meses. E os senhores do Governo da República e o Governo Regional trocam relatórios de faturas. Trocam relatórios de faturas. E o Sr. Deputado ainda diz que é só no final de abril que vem o dinheiro. Edgar, uma conclusão sobre esta questão. Não podia ser Dr. Pedro Coelho, Dr. Carlos Pereira. Está literalmente a gozar com os madeirenses.